Hoje é o nosso terceiro episódio e seguimos firmes nessa nova fase, mais próxima, mais prática, mais profunda. Eu sou Alexandre Velila, diretor-geral do Colégio do Bosque Mananciais. E a cada episódio, nesse podcast, a gente traz um tema que não só informa, mas forma. O tema de hoje vai mexer com um ponto delicado e ao mesmo tempo essencial na educação de filhos: o exigir para educar. E a competência do programa Líder 100, que nos inspira aqui, é a coragem. Não é sobre bravura vazia, é sobre aquela coragem serena de quem sustenta o que é certo, mesmo quando dói. E para essa conversa, eu recebo uma convidada que, além de professora de filosofia em nossa unidade Mananciais, é também preceptora e auxiliar de coordenação no Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Possui formação em filosofia e neuropsicopedagogia. Ela acompanha de perto o crescimento das nossas alunas, o amadurecimento de suas famílias e vai nos ajudar a entender como a coragem dos pais se traduz em atitudes exigentes e ao mesmo tempo formativas. Com alegria, eu recebo hoje a professora Ana Paula Pávia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. A gente vive em um tempo que tudo precisa ser leve, agradável, sem conflito. Mas educar, muitas vezes, é exatamente o contrário. É ter coragem de sustentar um não, mesmo diante do choro, da resistência, do desconforto. É nadar contra a maré, parecer duro quando é mais fácil ceder, e acreditar que no longo prazo isso se forma caráter. E é por isso que a sua presença hoje, Ana, é tão importante. Você vive o dia a dia com os adolescentes, acompanha suas crises, seus avanços, e vê de perto como a coragem dos pais pode ser a chave para formar ou enfraquecer um filho. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ana, eu queria trazer uma imagem muito comum nas famílias quando o pai ou a mãe vê a criança sofrendo, porque ela tem que cumprir uma regra e aí os pais se questionam: será que eu estou sendo muito duro? Por outro lado, a gente também sabe que não exigir a gente faz com que os jovens sejam mais frágeis. Conta um pouquinho com a tua experiência, como que você vê essa situação e como ajudar os pais a fazer essa reflexão. Estou sendo duro demais? Alexandre, educar precisa ser entendido como um ato de coragem e um ato de amor, não é? E para entender a educação e a exigência como um ato de coragem e um ato de amor, eu traria por primeiro dois pressupostos. O primeiro pressuposto é que a família é um local mais adequado e um ambiente mais seguro para que os nossos filhos cresçam sendo eles mesmos. Então a família é o nosso ninho, é onde a gente se sente amado, é onde nós nos sentimos respeitados, é onde nós sabemos que nós não seremos humilhados, envergonhados. Então, primeiro brota essa consciência, aqui é bom estar, ser família é bom. O outro pressuposto é que os pais têm o direito e o dever de auxiliar nesse processo educativo. Eles são os protagonistas dessa educação. Mas também eles são protagonistas da própria formação pessoal. Então, veja só, o ato de exigir com amor dos filhos, o ato de exercitar essa coragem e esse amor para com os filhos, parte do pressuposto de ter coragem de olhar para si mesmo como pai e como mãe e enfrentar o seu processo educativo consigo mesmo. Nós temos esses dois pressupostos e aí nós garantimos que esse processo de educação, esse processo de exigência gere confiança, gere um sistema de generosidade, de acolhimento, certo? Então não há exigência sem amor. E os dois pressupostos primeiros é que a família é esse ninho, esse local mais adequado. E os pais precisam ter consciência da sua função executiva. Então a família é um ponto-chave nesse processo educativo. E aí você cita que esse acolhimento, né, o amor dentro da família gera e cria esse laço de confiança com os filhos e acaba criando ali um círculo virtuoso nessa relação pais e filhos, e isso que deveria ser mandatório. É por aí? Exatamente. E aí uma questão importante é que não há exigência sem exemplo, não é? Qualquer exigência que é vazia de significado, que é vazia de exemplos, não encontra eco no coração dos nossos filhos. Então, quando eu digo ali que nós temos que ter consciência da nossa função de protagonistas da educação, o
O que eu quero dizer é que os nossos filhos precisam enxergar em nós pessoas que lutam para enfrentar os seus próprios dilemas e que querem vencer a si mesmos, não é? Que lutam para melhorar traços do seu temperamento, que lutam para mudar traços da sua personalidade que não estão de acordo, melhorar a si mesmo. E quando nós enxergamos nos nossos pais essa luta realmente por virtudes, então eu percebo que os processos de exigência e de educação eles são sinceros. E aí brota acolhimento, brota admiração. E quando a gente pensa, né, na família, o pai e a mãe, e geralmente o pai é um pouco mais duro, a mãe um pouco mais permissiva, isso é realidade ou é apenas assim um tema que o pessoal ficou na cultura popular? Não, é uma realidade, mas nós percebemos que o desconcerto entre a identidade do pai e a identidade da mãe causa problemas. É importante que o pai reconheça as suas funções, a mãe reconheça também as suas funções e que eles tenham, de alguma maneira, unidade de propósito e unidade de ação na ação executiva e na ação educativa dos filhos, né? Então, não é possível que o pai assuma a função de mãe e a mãe assuma a função de pai. Esse desconcerto, no fundo, traz desarmonia e confunde os filhos. É super importante que o pai ele seja de fato exigente e que a mãe nunca desautorize o pai na sua exigência. Ao mesmo tempo, é importante que com a mãe o pai aprenda a ser acolhedor, aprenda a ser delicado no trato com as meninas, no trato com os rapazes também de alguma maneira, educando sempre com esse bom senso de amor e de exigência, né? Essa dupla, exigência e amor precisam caminhar juntas. Mas pai e mãe sempre juntos. Pai e mãe sempre conversando muito, sempre alimentando a conjugalidade, sempre alimentando o diálogo matrimonial e voltando o seu olhar uno à educação dos filhos. Como a gente comentou, né, como eu comentei na apresentação, na tua apresentação, você, professora da nossa unidade de Mananciais, está na coordenação do Fundamental 2, do ensino médio, então você está diuturnamente com as nossas meninas e as nossas jovens. Conta um pouquinho, né, de como que é essa convivência. O que você sente delas, né, nessa exigência, né? O colégio é um colégio de esforço, um colégio exigente, e a gente, inclusive, incentiva os pais também nessa jornada. E, por outro lado, além da preceptoria, você também atua de forma muito forte com os pais. Conta um pouquinho dessa tua experiência, tanto com os pais quanto com as meninas. Eu percebo que é muito interessante que os pais têm dúvidas sobre como exigir com carinho. Quais são as formas que são possíveis de serem utilizadas, quais estratégias eles podem empreender para exigir com carinho. Então, eu diria o seguinte, se nós temos muito claros dois pressupostos educativos que eu falei para você, primeiro a família como um ambiente favorável e segundo a consciência e a missão educativa dos pais, então nós podemos conversar um pouquinho sobre a forma com que nós estamos exigindo os filhos e aí entender aonde cabe exigência e aonde cabe afeto, né? Eu diria, Alexandre, que nós podemos citar 5 características de uma boa exigência com amor, tá bom? A primeira é que nós precisamos sempre exigir de forma positiva. Nós podemos dizer assim para os meus filhos, eu posso dizer para os meus filhos ou para as minhas alunas, não minta. Ou eu posso dizer, diga sempre a verdade. Na nossa família, nós dizemos sempre a verdade. Então, eu trago um gancho sempre positivo. Eu posso combater o vício diretamente, ou eu posso alimentar a virtude contrária ao vício. Os dois caminhos são educativos, são possíveis, mas um deles me garante mais vínculo, me garante mais abertura de coração. Então, por primeiro, sempre uma exigência que seja positiva. Depois eu percebo que os pais não podem se esquecer nunca de que o ato de exigir ele deve valorizar a personalidade dos meus filhos. São meus filhos, são filhos de Deus também, e essa consciência, essa nobreza, essa dignidade precisa estar presente no meu ato de exigência. Então, veja só, nós olhamos nos olhos dos nossos filhos quando vamos corrigi-los, né? Nós corrigimos em separado, muitas vezes. Nós não usamos um palavreado chulo, não usamos um palavreado inadequado. De modo algum, nós buscamos uma correção que seja física ou verbal, que seja humilhante, que dengrina a sua personalidade. Esse é um ponto também extremamente importante, algo que os pais precisam valorizar muito. O processo de exigência ele deve valorizar a personalidade dos meus filhos. Eu estou feliz por tê-lo como filho. Os erros acontecem, a gente apara as arestas e seguimos a nossa vida, mas de alguma maneira, no processo de exigência com amor, é importante valorizar a personalidade. O terceiro ponto que eu percebo ali na nossa formação de pais, o nosso cotidiano acadêmico,
é que as exigências elas não podem ser ilimitadas. Com os meus atos de correção, eles não podem ser intempestivos. Quando eu tenho uma criança muito novinha, o meu ato de correção ele é praticamente imediato ao comportamento inadequado. O pai de uma criança pequena ele não pode perder o timing ali da sua correção, evidentemente. Mas quando a criança vai crescendo um pouquinho mais, vai se tornando uma adolescente, é importante que os pais encontrem a ocasião adequada para corrigir os filhos. É evidente que eu não corrijo um adolescente na frente de seus amigos. Eu não preciso envergonhá-lo para fortalecer a minha autoridade como pai. Então, dentro da tempestividade, nós precisamos encontrar uma boa ocasião para conversar com esse adolescente, para ouvi-lo, para eventualmente saber dele quais são as motivações das suas ações. Eu ouço muito em preceptoria que os pais não querem ouvir o que o adolescente tem a dizer no momento em que ele está sendo corrigido. Nós sempre conversamos com isso com os pais. Não há nenhum problema, não enfraquece a tua autoridade de pai se você ouvir o que teu adolescente tem a dizer. E, inclusive, isso ajuda demais, porque depois da correção eu preciso continuar com o meu processo educativo. E, para isso, eu preciso saber quais são as motivações daquela ação. Então, por que não ouvir o adolescente, né? Isso não enfraquece a sua autoridade de pai. Ouvir o seu, mesmo que você não concorde. É claro que você não vai concordar com ele, a sua autoridade sempre vai existir, mas ouvir o seu adolescente te dá abertura de coração. E não há educação sem abertura de coração. Falei de 3, temos mais 2 ainda. Não pode ser ilimitada, né? Falei que não pode ser ilimitada. Por quê? Porque nós tendenciamos a corrigir e a continuar insistindo no erro, com uma cara fechada, uma cara de bravos, e nós comparamos o nosso filho com o nosso outro filho, com o vizinho, com o colega de turma, e isso atrapalha a condução do processo educativo. Uma vez aplicada a correção, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que a vida continua e que com tranquilidade nós lidamos com os problemas, aparamos as arestas e seguimos com a vida. Esses são os pontos que eu acredito que sejam essenciais e pontos com os quais eu converso muito com os pais nas nossas preceptorias. 2 assuntos, Paula. Diante de tudo isso, como você disse no começo, é importantíssimo que os pais tenham essa consciência da responsabilidade deles, né? Tanto nesse processo educativo, né? Quanto deles saberem o ferramental que eles precisam ter, usando inclusive essa sistemática que você acabou de apresentar para a gente, né? Onde que os pais podem, né, se fortalecer? Obviamente, né, acompanhando os nossos podcasts, né? Mas o que tem mais de literatura que você recomenda para os pais irem buscar mais formação, autoformação, autoconhecimento? Nós temos muitas editoras que trabalham com caminhos de educação muito próprios da nossa realidade, também da nossa sistemática, da nossa visão de mundo aqui como colégio, né? Há muitos livros, muitos sacerdotes que também dão insights e pontos muito práticos na condução das nossas famílias. Mas o primeiro ponto é que isso é um imperativo do tempo, né? Nós nos formamos para formar, nos educamos para educar melhor. Então, o primeiro passo é olhar para si mesmo também como pai. Olhar como pai, olhar como mãe, entender qual é a sua realidade, entender quais são as suas habilidades educativas que precisam ser melhoradas. Há pais que, quando vão corrigir, são muito ríspidos com os filhos. Então, quando eu digo ali de uma correção tempestiva, eu digo que tudo bem se acalmar antes de conversar com o seu adolescente, tudo bem respirar um pouquinho, tudo bem esperar algumas horas antes de chamá-lo para conversar, porque é super importante que pai e filho estejam tranquilos. Então, a depender de qual habilidade eu preciso fortalecer nesse processo de educação com amor, há realmente uma literatura vastíssima que pode ser aplicada, que pode ser lida. As nossas formações como colégio são realmente muito boas. Nós formamos muito bem as nossas preceptoras para conversar com os pais nesses momentos de preceptoria. Então, realmente, entender que a família é um local favorável e que tudo o que acontece na família realmente são oportunidades de aplicar esses processos educativos com intencionalidade, realmente é um grande campo de trabalho e de amor. E os pais contarem com o colégio, né? A gente tem um corpo de profissionais muito bem preparados, a gente convive com todos esses problemas, né? No dia a dia, muitos dos nossos professores e coordenadores são pais também, né? Então enfrentam isso também, esses dilemas em casa, né? E um grande dilema que tem é que o pai, ele começa a se preocupar, os pais, né? Começam a se preocupar de se perguntar
Se ao ser exigente, eu ter essa coragem, né, de ser exigente na formação dos meus filhos, eu posso perder vínculo com eles, porque aí, de repente, as crianças veem no pai só uma pessoa que está me cobrando, que está exigindo. Como sair um pouquinho desse dilema? E segundo também, como que os pais ficam mais tranquilos, né? Que isso realmente faz parte do processo de formação dos seus filhos. Sim, se os pressupostos, de novo, estão realmente atendidos, e se nós cuidamos de aparar essas arestas para que na forma de conduzir a exigência, nós também incrementemos amor, carinho, afeto, sem perder a autoridade, sem perder o processo educativo, então não. Na verdade, o vínculo ele fica justamente mais estreito com o meu filho quando ele percebe em mim uma mãe que luta para melhorar e que nada mais quer que ele também melhore. E aí, lado a lado, vamos caminhando, ele melhora, eu melhoro, eu me comunico bem, ele se comunica bem comigo, e aí nós vamos conduzindo uma relação que é mais profunda e é muito mais amistosa. Então, o que gera afastamento, Alexandre, é a exigência pela exigência. É a exigência com o autoritarismo. Não é a exigência, de fato, com o amor de alguém que sabe como conduzir o seu filho e sabe que essas arestas precisam ser aparadas. Então, veja só, algumas dicas importantes. Se nós fazemos combinados com os nossos filhos, nós precisamos seguir esses combinados. Veja só, se nós vamos comer cachorro-quente só no final de semana, se a gente vai tomar sorvete só no final de semana, eu não posso me deixar levar por argumentações excessivas dos meus filhos. Eu preciso manter a minha palavra até o final. Os filhos percebem com muita facilidade, com muita rapidez, quando eu cedo. E eles, claro, não por prejuízo do seu caráter, mas por falta de maturidade, eles insistem nesses pontos sabendo que nós vamos ceder. E por que os pais normalmente cedem? Porque estão cansados. Por que os filhos acabam ficando mais nas telas e descumprindo os combinados familiares? Porque os pais estão cansados, porque tiveram problemas pessoais. Gente, exigir com amor é um ato de profunda maturidade do pai também. É importante que a gente insista nesses pontos. Vale a pena continuar seguindo os combinados. Vale a pena também aplicar uma correção que seja justa, que seja proporcional. Aí também um ponto importante. A rigidez pode não estar no trato, mas pode estar numa consequência que é muito desproporcional ao fato. Então, sem sempre ser proporcional, não é? Vale a pena insistir que as consequências aplicadas precisam acontecer até o final, não é? Então, se o meu filho não arrumou o armário por X vezes e ele vai ficar sem a sobremesa, ele precisa ficar sem a sobremesa. Eu não posso mudar a consequência no meio do caminho. Eu preciso ter coragem de deixar que ele enfrente as consequências dos seus próprios atos. Essa coragem tem que me trazer serenidade também, não é? Então, veja só. Ato com um trato adequado, com carinho, com dedicação, com amor, consequência bem aplicada, uma consequência justa, e é daí que brota a serenidade. Consciência de missão, uma forma de aplicação dessa exigência que foi adequada, uma consequência que é justa. A serenidade e a tranquilidade na condução brota daí. Isso aqui tranquiliza os pais também, a questão de que isso vai ser muito importante na vida adulta desses jovens, né? Porque os nossos atos têm consequências, né? Enquanto a gente está ali num ambiente um pouco mais blindado e protegido, ok, as consequências são limitadas. Mas na vida adulta as consequências vêm, né? Então, quanto mais formado e mais preparado ele estiver para enfrentar, né, esse mundo moderno, né, é melhor, né? Nós temos alguns sinais dos adolescentes que vivem num ambiente familiar que é saudável. Sinais adequados, então, né, que se apresentam na vida das nossas adolescentes. O primeiro deles é que a nossa aluna aqui, que realmente vive num ambiente sadio, ela não tem vergonha de se expressar. Ela não tem medo de falar sobre a sua realidade familiar. Ela conta causos familiares, ela traz alegria nesse trato familiar que ela vive. Não que a família seja perfeita e não que a família nunca passe por dificuldades, não é esse o ponto. Mas ela não tem vergonha de se expressar. O outro ponto que me dá um bom sinal de uma adolescente que é exigida de forma adequada em casa é que ela não costuma mentir com frequência. Então, veja só, quando nós somos corrigidos de maneira excessivamente rígida, o nosso adolescente usa como estratégia a mentira. Por quê? Porque ele não quer ser corrigido daquela maneira, ele não quer passar por aquilo de novo. Então, um adolescente que mente com muita frequência, normalmente tem pais muito rígidos.
E aí não se trata de serem bons pais ou péssimos pais, veja só. É uma questão de alinhar o formato com que essa correção está acontecendo. Pode ser muito duro, o trato pode ser muito difícil. Então, um bom sinal é quando esse adolescente não mente muito, não mente com frequência. Um terceiro sinal bom é que ele se concentra melhor durante as aulas. Realmente ele está ali, ele está onde ele deveria estar, está fazendo aquilo que ele deveria fazer. Ele se perde menos na virtualidade das relações, ele usa menos jogos como artifícios de fuga da realidade. E também, para as nossas adolescentes meninas, elas não costumam descontar as emoções na alimentação. Comendo muito, comendo pouco, dormindo durante as aulas. Então, nós temos aí uma adolescente que, embora tenhamos os altos e baixos dos hormônios, nós temos também os hábitos básicos mais ou menos regulares. Dorme bem, come bem, tem ordem, consegue gerenciar bem os seus pertences pessoais. Então, são muitos sinais de uma infância e uma adolescência cujo sistema de exigência e afeto estão caminhando bem. E isso não só aparece na vida de adolescente, mas isso é levado para a vida adulta, com certeza. Você citou, Paula, algumas vezes aqui já, essa questão dos pais serem muito transparentes com os filhos nas suas lutas, né? Em se tornarem melhores, né? Enfrentarem os seus próprios desafios, né? E por outro lado, a gente tem aquela imagem do pai perfeito, do super-herói, né? Do pai e da mãe perfeitos, super-heróis, não tem problema, tá tudo certo. Isso é muito ruim, né? No processo de formação, na verdade, né? Ser o super-herói, ele talvez funcione em alguns momentos, mas na prática o melhor é até que os filhos vejam a luta dos pais e aprendam ali que essa é a vida e esse é o processo de formação. Como você enxerga isso? É evidente que eu não posso exigir que os meus filhos falem a verdade, não é? Se eu costumo mentir na minha vida privada. Também não posso pedir que eles sejam dóceis se eu costumo arrumar briga no trânsito, não é? Os filhos, eles percebem se eu tenho ou não tenho unidade de vida. Nós não somos parcelas de uma pessoa, somos uma pessoa inteira. Eles percebem essa coerência ou incoerência de vida. Então, é evidente que eu preciso sempre exigir com exemplos. Mas quando nós dizemos que nós exigimos com exemplo, não significa que se exige dos pais, dos pobres, coitados pais, uma perfeição no sentido de ausência de erros. É evidente que isso não acontece. Nós sempre erraremos e sempre teremos arestas para serem aparadas. Mas a grande sacada da relação pai-filho, a grande sacada de realmente manter os vínculos saudáveis e usar essa oportunidade como estreitamento de laços, é a admiração que brota de um filho que percebe no seu pai alguém que luta para ser melhor. Nós não temos que ter vergonha das nossas falhas. Nós temos que ter vergonha de esconder as nossas falhas, evidentemente, mas se nós temos consciência de que pegamos um caminho de formação, que queremos ir até o final nesse caminho de formação, poxa, que maravilha que os meus filhos percebam em mim alguém que luta, que cai eventualmente, mas que não usa isso como uma pedra de tropeço para as outras pessoas, mas como um trampolim para que todos possam melhorar. Aí eu volto a falar do pressuposto, porque a gente não faz isso em lugar nenhum que não seja numa família que se ama, que se respeita. É ali que eu tenho liberdade para entender que estamos todos no processo educativo e eu, como mãe, claro, tenho autoridade para isso, vou errar também e tenho autoridade também como exemplo para educar as minhas filhas, né? Paulo, eu tenho certeza que o pessoal em casa deve estar se perguntando por que eu não assisti esse episódio desse podcast há 3, 4 anos atrás, né? Porque hoje eu teria, ao longo desse tempo, eu teria sido muito mais eficiente nesse processo de educação dos meus filhos se eu tivesse utilizado essas dicas preciosas que a Paula compartilhou com a gente aqui hoje. Então, só que o podcast veio hoje, né? Então, o que você dá de dica para eles conseguirem, né, começar do zero, fazer uma nova jornada nesse processo de educação, lembrando sempre que é importante a coragem em exigir para educar? Olha só, a coragem é uma virtude que fica no meio entre a covardia, que é aí o medo de tudo, e a temeridade, que é a absoluta falta de medo de qualquer coisa, né? Aristóteles nos diz que a virtude está no meio, está na justa medida, mas não como mediocridade. Esse meio não é mediocridade, esse meio é justa medida. Então, não há jogo perdido. Nós realmente sempre podemos caminhar em busca e ao encontro dos nossos filhos, né? Uma dica que é super importante é: conheça os seus filhos.
Conheça os seus filhos adolescentes, saibam o que eles estão lendo, o que eles estão ouvindo. Conheçam os amigos dos seus filhos, as famílias dos amigos dos seus filhos. Entrem em contato novamente e percebam que nesse caminhar de uma personalidade que vai se transformando e vai se tornando um adulto forte, generoso, virtuoso, que sabe como decidir bem, que tem coragem de enfrentar a vida, ele vai passando por percalços. E nós vamos estar ao lado dele em todos esses momentos, né? Então a dica de ouro é, não há jogo perdido. Mas a depender da idade dos seus filhos, é preciso que você conheça ele. Passe tempo com o seu filho, passe tempo com a sua filha. E Paula, assim, a gente está chegando para o final, né, do nosso programa de hoje, e eu queria que você falasse duas coisas para a gente, né? A primeira, a virtude, como você acabou de citar, é a construção diária de pequenas atitudes, né? Como que os pais eles conseguem ficar tranquilos, por um lado, que eles têm tempo e que no final do dia essa proximidade, essa relação de amor, de proximidade, de confiança com seus filhos, que vai ser o que vai virar o jogo dentro da família. Bom, dicas importantes, muito importantes, né? Primeiro ponto é que, a depender da maturidade, da idade dos seus filhos, é realmente importante que você estimule a autonomia deles, não é? Os filhos precisam ser estimulados a tomar pequenas decisões para que depois eles possam tomar grandes decisões. Eles precisam experimentar pequenas frustrações e depois poder conviver com as contrariedades da vida adulta, que são realmente naturais e realmente são esperadas. Então, em que ponto o seu filho está? Em que ponto nós podemos estimular a autonomia dele a partir de agora? Nós não podemos decidir pelos nossos filhos absolutamente tudo. Então, o grande ponto é, eu dou bons critérios e a partir desses bons critérios ele decide, eu não decido por ele. Pequenas decisões, pequenos atos de coragem dos pais e dos filhos vão gerar adultos que sabem tomar grandes decisões e podem aí tomar grandes atos de coragem, pequeno e grande. Cumprir pequenos combinados, dar consequências, ir até o final nessas grandes consequências, nessas pequenas tomadas de decisão. Então, um exemplo muito claro, não arrumou os brinquedos, vai ficar sem o sorvete no sábado? Ele vai ficar sem o sorvete no sábado. Isso vai gerar um adolescente que esqueceu o livro, Alexandre? Vai ligar para a mãe porque esqueceu o livro? Bom, nós também temos que ter coragem de não levar o livro para minha filha quando ela esquece o livro no colégio. Se essa é a luta da filha, se ela realmente precisa se empenhar em gerenciar melhor as suas coisas, em organizar melhor os seus pertences pessoais, então veja só, é um ato de coragem não ter pena de que os meus filhos passem por pequenas frustrações e sofram consequências dos seus próprios atos. Isso vai fazer com que ele cresça, isso vai fazer com que ele aprenda, isso vai fazer com que ele amadureça também. Então, pequeno, grande, pequena coragem, grande coragem, pequena responsabilidade, pequena decisão, grande decisão depois. Último tema, para a gente encerrar com chave de ouro esse podcast, Paula, conta um pouquinho desse drama das telas, do celular, da internet nos dias de hoje. Nós temos uma geração com um enorme estímulo por telas e por necessidade de interações, mas essas interações, infelizmente, não são sempre pessoais. Nós temos agora uma geração que consegue interagir com a inteligência artificial e que consegue nutrir a sua necessidade, a sua carência, não com relacionamentos concretos, mas com relacionamentos virtuais. Isso é muito grave. Então nós temos aí adolescentes que têm os hormônios em flutuação, um desenvolvimento emocional e cerebral que ainda não está completamente pronto, e não temos um aparato de paternidade e maternidade que alcance a essa necessidade de afeto. Então é importantíssimo que os nossos pais estejam com com seus filhos, estejam com os adolescentes, entendam o que eles estão assistindo, passem tempo com eles, desvirtualizem as relações que eles têm a partir de um afeto concreto, de uma vivência concreta de família, né? Não há outra saída, a gente não precisa guardar o celular, o tablet e jogar no chão, mas nós precisamos ensinar a nossa geração de filhos com bons critérios a utilizar esse aparato tecnológico sem perder a realidade da vida. Ensinar os nossos filhos a pisar o pé no chão de novo, entende? Isso só se faz com afeto, com tempo em família, isso só faz com abraço, isso só faz com exigência, isso só faz com realmente um incentivo à autoridade dos pais, que deve aparecer de novo, com muito afeto e carinho e confiança nos filhos.
Nós precisamos tirá-los da tela, isso é realmente uma urgência, e felizmente no nosso colégio nós entendemos muito isso muito bem, mas é uma realidade, nós precisamos tirá-los das telas. E, na verdade, não é brigar contra os aparatos tecnológicos, né? De jeito É trazer a humanidade na relação, Sim. o amor e o carinho, isso que é imperativo, né? E bons critérios para utilizar essas tecnologias para o bem da sociedade, evidentemente. Com os pais sendo exemplos. Sim, sim, sem dúvida. Aquele celular no jantar não faz sentido nenhum. Nenhum. Eles são esponjas, né? Eles percebem claramente o que nós estamos fazendo e replicam os nossos comportamentos. Agora, quando eu digo que o meu filho replica o meu comportamento, isso me dá paz ou isso me preocupa? Perfeito. Paulo, eu queria te agradecer demais por esses brilhantes insights que você compartilhou com o pessoal aqui nesse podcast. E já fica o convite para um segundo episódio, hein? Maravilha, estou sempre à disposição, uma alegria. Obrigado. Se essa conversa te fez pensar, se te deu ânimo, se te fez lembrar que educar é um ato de coragem, então a gente já cumpriu o nosso papel por aqui. Quero agradecer imensamente a Ana Paula por compartilhar sua sabedoria e sua prática. E agradecer a você que ficou com a gente até agora. Nosso podcast continua com mais conversas, mais experiências, mais ferramentas para te ajudar nessa missão de formar filhos felizes com um propósito para o mundo. Siga a gente nas redes sociais do Colégio do Bosque Mananciais. Compartilhe com outros pais e não se esqueça, a formação começa em casa e começa com você. Até o próximo episódio.